O Wicked Parte 2, ou Wicked for Good, é uma sequência direta do primeiro filme e que foi gravada junto com o primeiro filme, algo que é bastante raro hoje em dia, né? Muita gente relembra, por exemplo, de O Senhor dos Anéis, que na época teve a produção dos 3 filmes e tudo mais, mas não é o comum de se fazer, né? Inclusive a gente tem um caso recente de Duna, que divide o filme em 2 partes, e o primeiro espera a repercussão do público para aí sim o segundo ser feito. Aqui não, aqui um é lançado por ano porque os 2 foram gravados juntos. Teve algumas regravações, é claro, e teve algumas correções para esse segundo filme, que é algo que eu vou abordar bastante nesse vídeo. Porque assim, os 2 filmes eles parecem uma unidade, eles parecem uma coisa só, apesar das diferenças que vêm justamente da obra base também em certo sentido, o que eu já comento melhor. Mas não é só isso, né? Muito do que se debateu a respeito do primeiro filme é corrigido aqui no segundo. Eu lembro que o primeiro, eu apontei isso bastante, muitos críticos apontaram isso bastante, viralizou nas redes sociais o fato das cores do filme elas serem extremamente lavadas, como a gente diz, né? Puxadas meio que pro cinza, perdendo um pouco da vida. O que era meio estranho, porque tudo foi realmente construído, boa parte, e claro, tem muita coisa que é computação gráfica, mas boa parte desses cenários são construídos de fato. Então por que tirar toda essa vida desse mundo de Oz? O que acontece bastante no primeiro filme. E na época o Jon Chu, ele deu umas desculpas meio esfarrapadas, né? Claramente era algo que fugia um pouco do controle dele. Bom, aqui pro segundo filme, há uma correção de cor muito evidente. E é por isso que eu falo que a gente não deve ficar defendendo a todo custo os produtos que a gente gosta, porque tinham muitos fãs de Wicked, muitos fãs da Ariana Grande que precisavam defender o filme a todo custo, enquanto essa questão era uma questão de imagem muito evidente. Bom, como defender naquele primeiro filme se agora eles percebem que realmente teve esse problema e eles corrigem aqui pro segundo? O que pra mim é essencial para esse segundo filme funcionar muito melhor, porque há uma certa dicotomia em Wicked Parte 2, que é a relação do real e da falsidade. Quando eu digo falsidade, não tô dizendo algo negativo, mas dessas aparências. Muito do filme vai passar justamente por essa lógica de não adianta você simplesmente ser bom, não adianta você simplesmente fazer o certo. Em regimes como esse, ou para as pessoas acreditarem, muitas vezes precisa de uma dose de mentira, uma dose de falsidade. Então é interessante como isso se reflete na imagem também, porque a imagem ela é muito mais viva, ela é artificial em certo sentido, porque as cores são muito mais vivas, mas ela é muito mais real na construção daquele mundo. Então é um mundo que a gente acredita mais, porque ele parece mais real, porque de fato as cores são cores mais reais em certo sentido. Aquele mundo é de fato construído frente a nós, e isso acho que passa uma credibilidade muito maior para essa outra dicotomia que está presente no filme, que é, vamos falar sobre a instauração de um regime fascista, todos os elementos ali presentes em como esses líderes não só autoritários, mas personalistas e muitas vezes carismáticos vão influenciando a sociedade para criar esses vilões imaginários, porque precisa sempre de um vilão imaginário, como esses líderes inclusive tentam convencer de alguma forma e trazer para dentro do regime aqueles que discordam, e como tudo isso vai ruindo a ponto da única opção para vencer um regime desse é instaurando uma nova mentira ou falseando uma verdade para que isso possa funcionar. E tudo isso estava de certa forma no primeiro filme, pelo menos a primeira parte disso estava no primeiro filme, mas acho que nesse segundo se torna muito mais crível, por conta muito dessa ideia de parecer muito real, muito mais real a imagem, mas também porque o segundo filme ele é muito mais carregado de um certo pesar, digamos assim. A gente sente que aquilo tá indo pro final, a gente sente que aqueles personagens estão indo para uma finalização desde o início, ou depois do primeiro ato ali, a gente começa a ter cada vez mais esse sentimento, o que reflete muito nas músicas, né? O primeiro filme, ele tem músicas muito mais marcantes, muito mais empolgantes, inclusive acho que para esse segundo tiveram músicas que foram criadas para o filme em si, apenas que não estão na peça, e quem conhece melhor a peça me corrige se eu tiver errado. Mas esse segundo filme, as músicas, elas são essas músicas muito mais dramáticas, muito mais pesarosas, muito menos empolgantes em certo sentido. Eu não digo isso como algo negativo, eu acho que aquelas músicas do primeiro filme refletem o espírito daquele filme, essas músicas do segundo, elas vão ser menos lembradas provavelmente, ou boa parte delas vão ser menos lembradas, mas elas refletem bem o espírito desse segundo filme também. Então eu tô tentando trazer tudo isso pra falar como é interessante a gente pensar a imagem, porque uma imagem de cinema, ela não é apenas uma imagem de cinema, ela tá querendo dizer muito mais coisa, principalmente para um filme que tem
uma temática por trás muito clara, tem a ideia da fantasia muito clara que se torna muito mais viva a partir dessas cores também, e como esse filme consegue articular muito melhor tudo isso, né? Essa ideia de uma falsidade bonitinha, uma falsidade daquela estrada de tijolos amarelos sendo construído, a falsidade que a Dorothy acredita em O Mágico de Oz que vai estar presente aqui nesse filme. Então, essa falsidade que quando a gente começa a cavocar, a gente descobre que não é exatamente aquilo. Inclusive, uma falsidade que tem que mentir até para aqueles que vão ser seus parceiros de alguma forma, não vou dizer mais que isso para não dar nenhum tipo de spoiler. Então o filme ele tá sempre trabalhando nessa dinâmica do falso, do escapismo, o escapismo como algo falso para algo real que está ali presente. E dar vida a Oz dessa forma nesse segundo filme acaba sendo muito mais interessante. E também combina, como eu disse, muito mais com essas músicas que não são as músicas tão alegres, tão marcantes, tão vivas quanto são as do primeiro filme. Nesse sentido, inclusive, esse é o filme que pra mim, a Ariana Grande, ela se destaca ainda mais do que o primeiro, porque o primeiro eu apontava que eu gostava dela no primeiro filme, mas ela era muito uma ideia de um alívio cômico que em alguns momentos a personagem tinha uma complexidade maior e tal, mas de forma geral ela servia muito como alívio cômico, como mexia o cabelo, esse tipo de coisa. Esse segundo filme é mais um filme dela do que do Jonathan Bailey, do que da Cynthia Erivo, que estão bem. Acho que o elenco funciona muito bem, né? Acho que o Wicked, eu não gosto tanto do primeiro, gosto um pouco mais, mas não morro de amores completamente pelo segundo, mas acho que o elenco de Wicked aqui pros cinemas funciona muito bem. Falo dos cinemas porque eu não conheço o teatro musical, né? Não vi a peça, mas acho que o elenco todo funciona muito bem. Mas a Ariana Grande, ela tem um destaque muito maior. Ela consegue, e isso pra mim é bastante impressionante, né? Porque a gente percebe que ela sabe cantar, que ela sabe fazer comédia e tudo mais, mas aqui a gente percebe como essa personagem, ela continua sendo um pouco aquela mesma coisa, mas ela entra dentro dessa lógica do pesar, dentro de uma lógica meio complexa que a personagem, ela começa a ter que tomar decisões e compreender que as suas ações não são apenas ações aleatórias, né? E a personagem se transforma em uma personagem que ela ainda assim é bastante ingênua, mas ela é muito mais consciente, e ela tem que mentir conscientemente em muitos momentos para que tudo aquilo possa funcionar. Então eu acho uma atuação realmente muito, muito boa da Ariana Grande aqui nesse segundo. Gosto do primeiro, mas acho que nesse segundo filme é ainda melhor. A personagem é melhor nesse segundo filme. Pra mim, o que faz esse Wicked funcionar menos é como ele vai caindo bastante no seu final. E aí acho que vem um pouco de como é a peça, e talvez para os cinemas seria mais interessante eles fazerem algum tipo de alteração, principalmente em quando o Mágico de Oz entra em Wicked. A gente sabe que o Mágico de Oz acontece, digamos, simultaneamente com o Wicked, e o Wicked é essa mentira que só a gente descobre vendo o Wicked, que não está presente no Mágico de Oz. A questão é que aqui, eu acredito que a peça seja assim, mais uma vez, se não for, me corrijam se eu estiver errado, mas é essa lógica de não querer mostrar o Mágico de Oz. Então, a gente sabe que a Dorothy chegou ali, a gente sabe o leão, o Homem de Lata, o espantalho. Pra mim, o espantalho também é outro grande problema do filme, porque logo de cara você sabe quem é o espantalho, e o filme ele fica tentando criar um suspense bobo de nunca mostrar ele pra ter uma grande revelação ao final, que era uma revelação que, enfim, eu já sabia no momento em que você começa a fazer as contas e falar, tá bom, eu já sei quem vai ser o espantalho. Mas nem é só esse, pra mim, o grande problema. O problema tá justamente em como, ao não encenar o Mágico de Oz e os acontecimentos do Mágico de Oz apenas com algo que esconde a Dorothy, acho que tem uma cena principalmente marcante ali no clímax, que ele faz mais questão ainda de esconder a Dorothy, de filmar só com sombras, que acho que expressivamente é muito bom também, e acho que expressivamente o filme de forma geral funciona, mas ao não encenar esse momento marcante do clímax da história, o que acontece é que o final, ao fazer disso, do Mágico de Oz, uma grande elipse, ele acaba ficando muito corrido, né? Então, o final, ele não vai ter muito desenvolvimento, ele não vai ter muito peso dramático para a maioria dos acontecimentos, como o restante do filme tem. É como se faltassem essas lacunas que o Jon Chu não quisesse tocar de forma nenhuma, porque talvez a obra original não toque, ou talvez porque se tocar em O Mágico de Oz, ele sentiria que ele estaria tocando num clássico e ele não seria digno disso ou coisa do tipo. Só que ao fazer isso, o final ele fica parecendo menos um final de um grande filme de quase 5 horas,
que é, no caso, Wicked, né? Os dois, eles são separados por uma questão meio comercial, mas é como se fosse um grande filme de 5 horas, e esse grande fechamento que deveria vir, na verdade, ele se transforma quase que meio que um epílogo de explicação, né? Então, alguns acontecimentos aqui rápidos, marcantes, só pra gente entender o que aconteceu, que pra mim tira todo o peso dramático dos momentos que eram para ser os momentos com maior peso dramático. E pra mim isso me deixou com um gosto um pouco amargo na boca pra um filme que eu tinha gostado bem mais do que o primeiro, e que de geral eu gosto mais do que o primeiro, mas ainda assim acho o Wicked Parte 2 um filme interessante. O Jon Chu, eu já tinha apontado isso no primeiro filme, ele é muito esse diretor operário da indústria, mas que sabe encenar grandes números musicais, a fantasia, como a câmera se comporta frente a esses personagens e tal. Então acho que é um filme muito bem feitinho, mas que consegue, a partir de algumas mudanças que do primeiro vai ter pro segundo, acho que o segundo é um filme que ele funciona melhor como um todo. A imagem que conversa com o tema, que conversa com as atuações, que conversa com os personagens. Uma pena que pra mim o final não é nem que ele é ruim, ele só é corrido, mas muito corrido mesmo, o que é meio estranho para um filme que tem mais de 2 horas, mas ainda assim eu sinto falta de mais coisa acontecendo para que aqueles acontecimentos eles não fossem só, olha, estou contando o final de um conto de fadas e você precisa saber isso, mas que a gente realmente vivesse e presenciasse tudo aquilo acontecendo. Ainda assim, nesse final, como eu disse, eu gosto de uma cena específica, marcante do clímax, que filma tudo com sombras através de uma porta, que eu acho bem legal, não vou dizer mais que isso. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso aí.